Olá, minhas crianças, muito bom dia. Hoje, sábado, 20 de novembro, é sábado letivo, é dia de aula também, tá ok? Hoje a gente vai estudar as disciplinas de religião, educação física e geografia. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Em religião, em primeiro, a gente vai refletir um pouquinho sobre o cuidado que precisamos ter com o outro. Afinal de contas, o outro é imagem e semelhança de Deus. E aí a gente precisa olhar para o outro e ver também Deus, né? Deus se faz presente no nosso irmão. E aí a gente precisa cuidar também, a gente precisa amar. E aí, para que a gente faça essa reflexão em religião, Tia Vanusa vai colocar uma historinha linda, que tem como título A Pequena Vendedora de Fósforos. Vocês vão ver que história linda, emocionante e que mostra o quão necessário que é nós cuidarmos uns dos outros. Muitos perecem, muitos sofrem, muitos não têm uma família linda como vocês têm. E aí a gente precisa olhar para o outro e acolher e amar como sendo imagem e semelhança de Deus. Então, Tia Vanusa pede que vocês assistam a esse videozinho com muito cuidado, com muito amor. Preste atenção o quão que essa menininha sofreu, a pequena vendedora de fósforos, e aí vocês podem ver essa menininha no outro, né, que também precisa da nossa ajuda. Em educação física, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas atividades rítmicas. Vocês vão convidar a família toda para se divertir com algumas atividades de dança, de música e todas gospel, falando um pouquinho de Deus, continuando com o que a gente também está falando na disciplina de religião hoje. A gente precisa cuidar do outro, a gente precisa também cuidar de nós. Precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos se mexer. Convida a família toda e façam essas atividades rítmicas aí que Tia Vanusa vai sugerir em outro videozinho, tá ok? E em geografia, por último, a gente está estudando lá em História a formação do povo brasileiro, em geografia também a formação do povo brasileiro. Muitos povos vieram para o Brasil. E a gente agora, em História e em Geografia, vai refletir um pouquinho sobre a vinda dos africanos para o Brasil. E a gente vai se colocar um pouquinho no lugar de uma criança que veio lá da África, morar no Brasil e estudar em uma escola brasileira. Imagina aí como é difícil para essa criança se adaptar a essa nova realidade, em uma nova escola. Alunos diferentes que falam outras línguas. Tem também toda a questão do preconceito racial que a gente estava vendo na nossa aula de ontem. Então vocês vão ler esse textinho que Tia Vanusa vai colocar abaixo, que está no livro de geografia, mas que o livro de geografia está lá na escola. Então Tia Vanusa vai colocar aí o textinho. Minha vida no Brasil. Vocês vão fazer a leitura desse texto, leiam com bastante atenção e depois vocês farão essa atividade aí. Depois de ler esse testemunho dessa estudante, o que é que a gente faria para acolher um estudante, um aluno que tivesse diferente em nossa sala? Lembra que a gente falou lá no início que o outro é a imagem e semelhança de Deus e a gente precisa cuidar do outro. E esse outro pode ser um diferente, um estrangeiro, uma pessoa que está lá quietinha no seu canto, na sala de aula, um colega seu que precisa também de atenção. Então leiam aí, ó. Vocês vão... na nossa sala não tem nenhum estudante estrangeiro, mas aí a gente vai imaginar como se tivesse. Imagina aí que chegasse um africano como Maia da história, né? E aí o que é que a gente faria? Como é que a gente acolheria esse estudante em nossa sala de aula? Será que a gente ia deixar ele lá na dele? Ia cuidar só de nós mesmos? Ia ficar só próximo dos amigos que a gente já tem? Por ele ser diferente, a gente não ia chegar junto? Então, vocês vão ler aí essas orientações. E lá na disciplina de geografia, vocês vão fazer tipo um cartaz. Não é um texto, vocês vão fazer um cartaz. Pode colocar imagem, pode colocar recorte, colagem. E faz algumas listagens. Uma listagem de palavras ou de frases do que vocês fariam para acolher um estudante estrangeiro em nossa sala de aula. Imagina aí, usa sua imaginação, capricha, tá bom? E essa é a nossa aula de hoje, tá ok, meus amores? Religião, a importância de cuidar do outro, que o outro é a imagem e semelhança de Deus. Educação física, uma ginástica rítmica, convida a família toda, com músicas gospel, falando um pouquinho de Deus ainda. E em geografia, como é que a gente pode acolher o outro, o diferente? Vejam a história de Maia, as dificuldades que ela teve numa escola nova e o que é que vocês fariam para acolher um colega diferente na sua sala, na disciplina de geografia, tá bom? Segunda-feira, Tia Vanusa passa o videozinho, o visto nessa atividade.
Tá ok, meus amores? E nossa aula de hoje é isso. Vai ser super divertido, tá bom? Um beijão, um abraço. Feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amores.